Olá, bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar em um assunto um tanto quanto delicado, mas infelizmente ainda muito presente no dia a dia de muitos brasileiros. Opa. O assédio moral no ambiente de trabalho. É um tema importante. E para guiar nossa imersão, a gente vai usar como base a cartilha Pare e Repare por um ambiente de trabalho mais positivo, publicada pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Uma iniciativa bem interessante. O legal é que a cartilha não se limita só a definir o assédio moral, né? Ela vai além, explorando as nuances, as consequências e principalmente como a gente pode combater esse problema. Sim. E é interessante como o TST e o CJT estão engajados em combater esse problema, né? Não só internamente, mas promovendo essa campanha em todo o país, né? Sinal de que a coisa é séria. Mas vamos começar do básico. O que define o assédio moral para você? Bom, ele se caracteriza pela repetição de atos humilhantes, constrangedores no ambiente de trabalho, né? Com a intenção, ou pelo menos o efeito, de afetar a dignidade e a integridade da vítima. É importante a gente destacar que não estamos falando de um dia ruim no trabalho, sabe? Mas de um ataque sistemático que pode gerar graves consequências para a saúde mental da pessoa, inclusive levando à morte. É impactante como a cartilha enfatiza essas consequências psicológicas, né? Mostra que assédio moral não é mimimi, como alguns tentam desmerecer. Mas, indo além da definição, a cartilha também explora o lado legal, né? Sim. E com base na Constituição e no Código Civil, a cartilha deixa claro que o assédio moral ele fere direitos fundamentais, o que significa que não se trata só de uma questão para o RH resolver, mas de um crime com implicações legais sérias. Nossa, isso muda completamente a perspectiva, né? Não é só uma questão administrativa, mas algo que pode ter consequências judiciais. E a cartilha também detalha os diferentes tipos de assédio moral, né? Exatamente. Ela aborda o assédio vertical, que acontece entre pessoas de diferentes níveis hierárquicos, como um chefe e seu subordinado, por exemplo. E pode ser tanto descendente quanto ascendente. Ou seja, tanto o chefe pode assediar o subordinado quanto o contrário. Interessante. E o assédio entre colegas, como fica? A cartilha chama esse tipo de assédio de horizontal. É aquela situação onde a competição no ambiente de trabalho se torna tóxica, sabe? Com sabotagens, fofocas, exclusão, criando um clima péssimo para todo mundo. Já vi casos de colegas de trabalho que chegam a sabotar o trabalho um do outro ou espalhar boatos para prejudicar a imagem do outro. É assustador como a competição pode levar a esse tipo de comportamento. Mas e quando a própria estrutura da empresa contribui para o assédio, como a gente classifica? Nesse caso, a gente está falando do assédio moral institucional, onde a própria cultura da organização, através de suas práticas e políticas, incentiva ou tolera o assédio moral. Entendi. É como se o ambiente de trabalho fosse tóxico por natureza, né? Incentivando comportamentos abusivos. E a cartilha também faz questão de esclarecer o que não é assédio moral, certo? Exatamente. Ter um chefe exigente ou uma carga de trabalho pesada não significa necessariamente que você está sendo assediado. A cartilha deixa claro que cobranças, feedbacks, prazos, isso tudo faz parte do dia a dia profissional. O problema é quando essas práticas se tornam abusivas, humilhantes, repetitivas, com a intenção de prejudicar o funcionário. É importante essa diferenciação porque muitas vezes as pessoas ficam confusas sem saber se estão realmente sofrendo assédio ou se é só uma situação normal de trabalho, né? Mas falando de sofrimento, quais são as consequências do assédio moral, tanto para a vítima quanto para a empresa? A cartilha é bem direta nesse ponto, mostrando que as consequências do assédio moral são devastadoras para todos os envolvidos. Para a vítima, o impacto é enorme na saúde mental, né? Com sintomas como ansiedade, depressão, estresse, insônia, problemas de concentração e até mesmo desenvolvimento de doenças físicas. Sem falar no isolamento social, perda de produtividade e, em casos mais graves, o risco de suicídio. Nossa, é realmente assustador pensar no impacto que o assédio moral pode ter na vida de uma pessoa, né? E para a empresa, como esse problema se manifesta. Para a empresa, o assédio moral gera um ambiente de trabalho tóxico, né? Com queda na produtividade, aumento de erros, alta rotatividade de funcionários e o risco de enfrentar processos trabalhistas e sofrer sérias perdas financeiras. Ou seja, ninguém sai ganhando com essa situação. Com certeza. É um problema que precisa ser combatido em todos os níveis. Mas ainda nessa primeira parte do nosso mergulho, queria destacar a importância da cartilha Pare e Repare como uma ferramenta de conscientização e informação, principalmente para quem está vivenciando essa situação. Ela é um guia completo para a gente entender melhor o que é assédio moral, como identificar e quais medidas podem ser tomadas para combater, né? Concordo. A cartilha é um recurso muito valioso tanto para as vítimas, que podem se sentir mais amparadas e informadas sobre seus direitos, né? Quanto para as empresas, que podem usá-la como base para criar políticas internas de combate ao assédio moral e promover um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso. E você, o que mais te chamou a atenção nessa primeira análise da cartilha? O que te impactou? Acho que o ponto mais crucial é a ênfase na responsabilidade de todos, sabe? A cartilha deixa claro que não basta apenas punir os assediadores, é preciso criar uma cultura de respeito e prevenção, onde todos se sintam responsáveis por construir um ambiente de trabalho livre de assédio moral. Verdade.
Combater o assédio moral exige um esforço coletivo, né, com ações proativas tanto da empresa quanto dos próprios funcionários. E para quem está nos ouvindo, que tal compartilhar com a gente o que mais te impactou até agora? O que te fez refletir sobre esse problema? Deixe seu comentário. E claro, não perca a próxima parte do nosso The Deep Dive, onde vamos nos aprofundar ainda mais nas causas e consequências do assédio moral. Até a próxima. E aí, de volta para o The Deep Dive. Na primeira parte, a gente explorou os aspectos gerais do assédio moral no ambiente de trabalho, né? Usando como base a cartilha Pare e Repare do TST. A gente viu a definição, os tipos e até as consequências que são bem sérias, né? A gente viu que não é brincadeira, né? Assédio moral causa um dano enorme, tanto para a vítima quanto para a empresa. Mas agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nas causas desse problema. O que leva alguém a assediar outra pessoa no trabalho? A cartilha explora isso. Com certeza. A cartilha aponta várias causas, e interessante é que muitas delas estão interligadas, né? Um dos fatores principais, sem dúvida, é o abuso de poder. Chefes autoritários que usam a hierarquia para intimidar e humilhar seus subordinados. É aquele clássico chefe que adora gritar, xingar, fazer escândalo na frente de todo mundo para mostrar quem manda, né? Infelizmente a gente ainda vê muito disso por aí. Exatamente. E esse tipo de comportamento, ele pode se espalhar por toda a empresa, né? Criando uma cultura tóxica, onde o assédio moral se torna quase normalizado. A busca desenfreada por resultados, metas inalcançáveis, tudo isso contribui para um ambiente propício ao assédio. É como se a pressão por resultados justificasse a qualquer atitude, né? Vale tudo para bater a meta, mesmo que isso signifique passar por cima dos outros, humilhar, assediar. Infelizmente, em alguns casos é isso que acontece. A cartilha também destaca a falta de preparo de muitos gestores como um fator crucial para o assédio moral. Muitos chefes, eles simplesmente não sabem lidar com pessoas, né? Não têm habilidade de liderança, comunicação, gestão de conflitos. E aí, na hora de lidar com uma situação difícil, em vez de tentar resolver o problema de forma construtiva, eles apelam para agressão, para humilhação. É isso aí. Isso só piora a situação, né? Cria um ciclo vicioso de medo, insegurança e baixa produtividade. A cartilha também menciona a rivalidade no ambiente de trabalho como uma causa importante do assédio moral. Aquela velha história da competição tóxica, né? Um querendo puxar o tapete do outro, espalhando boatos, sabotando o trabalho do colega. Sim. A competição, quando levada ao extremo, pode ser um terreno fértil para o assédio moral. A cartilha ainda cita a inveja como um fator motivador, né? O assediador muitas vezes se sente ameaçado pelo talento, sucesso, reconhecimento do colega e tenta diminuir ele através do assédio. Que triste, né? Em vez de se inspirar no sucesso do outro, a pessoa prefere tentar destruir. Mas, voltando às consequências, a gente viu na primeira parte que o assédio moral causa um impacto enorme na saúde mental da vítima. A cartilha detalha quais são esses problemas. Sim, a cartilha é bem completa nesse aspecto. Ela lista uma série de problemas que podem surgir como consequência do assédio moral, né? Ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, síndrome do pânico, burnout. E esses problemas psicológicos, eles podem se manifestar fisicamente também, né? Com certeza. A cartilha cita problemas como insônia, dores de cabeça, problemas digestivos, alterações do apetite, queda de cabelo, enfim. O corpo sente o impacto do sofrimento psicológico. E além do impacto na saúde, o assédio moral também afeta a vida social da vítima, né? Sem dúvida. A pessoa pode se isolar, ter dificuldade de se relacionar com amigos e familiares, perder o interesse por atividades que antes gostava. E o trabalho, que deveria ser um ambiente de realização profissional, se torna um pesadelo. A pessoa perde a motivação, a produtividade cai, aumentam os erros, as faltas. Exatamente. Em casos mais graves, a vítima pode precisar se afastar do trabalho por licença médica e até mesmo pensar em abandonar a carreira. É realmente um problema muito sério, com consequências devastadoras. E para a empresa, quais são os impactos? Olha, para a empresa, o assédio moral gera um clima organizacional péssimo, né? Com falta de confiança, comunicação fala, medo de represálias. A produtividade da equipe cai, aumenta a rotatividade de funcionários, a empresa perde talentos, gasta mais com recrutamento e treinamento. Sem falar nos riscos de processos trabalhistas, né? A empresa pode ter que pagar indenizações altíssimas, sofrer danos à sua imagem. É isso aí. O assédio moral é um problema que afeta todos, ninguém sai ileso. Por isso é tão importante falar sobre esse tema, conscientizar as pessoas e buscar soluções para combater esse problema. E na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai justamente explorar as medidas de prevenção e combate ao assédio moral. O que as empresas e os próprios funcionários podem fazer para criar um ambiente de trabalho mais saudável e respeitoso. Fique ligado. Estamos de volta para a última parte do nosso Deep Dive. Nas partes anteriores, a gente se aprofundou bastante no tema da assédio moral, explorando as definições, os tipos, as causas e as consequências que a gente viu são bem sérias, tanto para a vítima quanto para a empresa, né? Mas a pergunta que fica é, o que a gente pode fazer para combater esse problema? A cartilha do TST, ela traz alguma resposta para a gente. Com certeza. A cartilha ela dedica uma parte importante à prevenção e ao combate ao assédio moral.
E um dos pontos principais que ela levanta é a necessidade de informação e conscientização, sabe? A gente precisa disseminar conhecimento sobre o que é o assédio moral, como identificar, como denunciar e principalmente quebrar essa cultura do silêncio, que muitas vezes impede as vítimas de buscarem ajuda. E muita gente se cala por medo, né? Medo de represália, de perder o emprego, de ser desacreditada. Mas a cartilha deixa claro que a empresa ela tem um papel fundamental na criação de um ambiente seguro para denúncias, né? Exatamente. A cartilha recomenda a criação de canais de denúncia confidenciais, a garantia de proteção para as vítimas e testemunhas e a aplicação de medidas disciplinares rigorosas para os assediadores. É preciso deixar claro que esse tipo de comportamento não vai ser tolerado. Essa postura da empresa, ela precisa ir além das palavras, né? Não basta ter uma política anti-assédio só no papel, precisa colocar em prática. Totalmente. A cartilha, ela enfatiza a importância de ações concretas. A realização de treinamentos para gestores, funcionários, a criação de um código de conduta que seja claro e a promoção de campanhas de conscientização. A empresa precisa estar ativamente engajada na prevenção e combate ao assédio moral. E além dessa postura da empresa, a cartilha também destaca o papel do diálogo na construção de um ambiente de trabalho mais saudável, né? Sim. A comunicação aberta, transparente, é fundamental para prevenir e resolver os conflitos de forma pacífica. A gente precisa estimular o respeito mútuo, a empatia e a colaboração entre os colegas. Um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam à vontade para conversar, para expor as suas ideias, suas preocupações, é muito menos propenso ao assédio moral. E nós, como indivíduos, o que a gente pode fazer? A cartilha dá alguma orientação para a gente? Claro. A cartilha nos convida a sermos agentes de mudança. Se você presencia uma situação de assédio moral, não se omita. Denuncie, ofereça apoio à vítima, mostre que ela não está sozinha. A omissão, ela só perpetua o problema. É o chamada ação, né? A gente não pode ficar de braços cruzados diante de uma situação tão grave. Mas e para quem está sofrendo assédio moral, qual o conselho que a cartilha dá? Bom, a cartilha orienta a vítima, em primeiro lugar, a reconhecer que ela está sendo assediada. Muitas vezes a pessoa ela se culpa, se sente envergonhada e tem dificuldade de admitir que está sendo vítima. É importante que ela entenda que o problema não está nela, mas sim no assediador. É preciso romper com esse ciclo de culpa e vergonha, que muitas vezes aprisiona a vítima, né? E depois de reconhecer o problema, quais os próximos passos? A cartilha orienta a vítima a documentar todas as ocorrências, né? Datas, horários, testemunhas, e-mails, mensagens, tudo que possa servir como prova do assédio. E, principalmente, buscar ajuda. Buscar ajuda de quem? Quais os recursos que a vítima tem disponíveis? A cartilha menciona diversos recursos, né? Colegas de trabalho, o sindicato da categoria, um advogado, um psicólogo. A vítima não precisa enfrentar essa situação sozinha. Existem pessoas, instituições prontas para oferecer apoio, orientação. É importante lembrar também que o assédio moral é crime, né? E a vítima tem o direito de buscar reparação na justiça. Exatamente. A cartilha reforça que o assédio moral não pode ficar impune. É preciso que os assediadores sejam responsabilizados pelos seus atos. No final das contas, a cartilha nos mostra que a prevenção é sempre o melhor caminho, né? Criar uma cultura de respeito, diálogo, valorização das pessoas dentro das empresas, das organizações, é fundamental para evitar que o assédio moral se instale. Concordo plenamente. É um trabalho contínuo que exige compromisso de todos. Gestores, funcionários, sindicatos, órgãos públicos. Mas com informação, conscientização e ação, a gente pode construir um ambiente de trabalho mais justo, seguro e saudável para todo mundo. E chegamos ao final do nosso mergulho profundo no tema do assédio moral no ambiente de trabalho. Esperamos que você tenha aprendido bastante com a gente e que a gente tenha conseguido lançar luz sobre esse problema tão sério e, infelizmente, tão comum na nossa sociedade. É isso aí. Lembre-se, assédio moral não pode ser tolerado. Se você está passando por essa situação, procure ajuda, você não está sozinho. E se você presencia esse tipo de comportamento, denuncie. Não se cale. Juntos, a gente pode combater esse problema e criar um ambiente de trabalho mais humano, mais justo e mais respeitoso para todo mundo. Até o próximo Deep Dive.